ela cura a depressão, a medicação ela cura a ansiedade? Eu vou te dizer que não, tá? A medicação ela funciona de uma forma muito parecida com que a dipirona resolve a febre, né? Quando você toma uma dipirona, você controla o sintoma da febre, você controla o sintoma do calor excessivo, do frio, tudo aquilo que está relacionado à febre e à dor. Mas você não resolve o problema continua lá. Muitas vezes você vai ter que tomar um anti-inflamatório, vai ter que tomar um antibiótico, porque o problema verdadeiro que está causando a febre não está sendo resolvido. A dipirona não resolve o problema. Algumas pessoas têm um sistema imunológico tão forte que só de resolver a dor e a febre, o próprio sistema imunológico vai lá e resolve o problema. Que é o que pode acontecer às vezes quando a pessoa está numa depressão recente ou numa ansiedade recente. Ela de repente está no início de depressão, no início de crise de ansiedade, faz pouco tempo que ela está sentindo aquilo, 3 meses, 2 meses, 1 mês, uma coisa nova para ela. E às vezes ela vai em busca primeiro da medicação, vai atrás de um psiquiatra, o psiquiatra indica para ela, né, ou um antidepressivo, um ansiolítico, ou algum outro tipo de remédio que manipula, né, o estado de humor. Aquela pessoa toma aquele remédio de repente 1 mês, 2, 3. E o que acontece com essas pessoas é que geralmente o problema que estava gerando a depressão e o problema que estava gerando a ansiedade, às vezes ele é resolvido. Então ela consegue ficar livre da medicação. Porque a ansiedade e a depressão dela era temporária, era uma ansiedade, era uma depressão situacional. Agora, o que acontece com pessoas que de repente foram diagnosticadas como depressivas, como ansiosas, muito jovens, e de repente desde muito jovens estão tomando medicação, né? É a mesma coisa, por exemplo, do que agora os médicos estão falando da bromopida, né? A bromopida ela é um remédio que ela traz um certo alívio para o estômago. Só que se você não resolve o problema que está gerando a gastrite, a bromopida ela só está enganando você, ela só está tirando a dor. O problema está continuando lá, o problema continua, a irritação no seu estômago continua. Então, quando você toma um remédio para depressão, um remédio para ansiedade durante muito tempo, mas você não vai atrás da causa, você muito provavelmente só está piorando a situação, porque o remédio é só para te tirar a dor, é só para te tirar aquilo que está te paralisando, para fazer você ir em busca do processo verdadeiro de cura, né? Então, assim, com exceção daqueles casos em que realmente é biológico, com exceção daqueles casos em que realmente é genético e que a pessoa vai ter que ficar realmente a vida inteira tomando medicação, o que matematicamente falando é menos de 20% dos casos, e ainda assim esses casos vão precisar de psicoterapia, vão precisar de apoio psicológico, porque a pessoa vai ter muita dificuldade de entender o mundo como o resto das pessoas entendem. Mas vamos lá, esses são 20% dos casos só. 80% dos casos é uma depressão ou uma ansiedade que a pessoa desenvolveu durante a vida dela. Muito provavelmente ela desenvolveu o início disso na infância, com traumas não resolvidos. Todos nós temos traumas, todos nós temos momentos de infância que não foram momentos saudáveis. Algumas pessoas têm traumas extremos, traumas que envolvem abuso sexual, traumas que envolvem violência física, violência domiciliar, violência na escola. Nós temos casos extremos de pessoas que viveram em uma casa violenta, pessoas que viveram em um ambiente onde o pai e a mãe brigavam muito, discussões físicas. Então, quando a gente pensa no cérebro dessa criança sendo formado, o cérebro dela não vai ter todos os elementos para quando for adulto conseguir replicar isso na sociedade, conseguir fazer com que esse cérebro que foi criado desse jeito seja o cérebro de um adulto saudável e feliz. E aí que é extremamente importante você buscar psicoterapia, hipnoterapia, programação neurolinguística, um bom coach, um bom terapeuta, uma boa terapeuta que vai ajudar você a organizar seus pensamentos, organizar seus sentimentos, colocar as coisas no devido lugar. Porque muitas vezes são esses traumas que aconteceram lá atrás que estão mantendo você depressivo, que estão mantendo você depressiva. Muitas vezes são esses traumas que aconteceram lá atrás que estão mantendo você ansioso, que estão mantendo você ansiosa. São coisas que quando
a sua personalidade ainda era infantil, quando você ainda era uma criança, quando você ainda não tinha confiança suficiente para falar, não, isso está errado. Você não tinha conhecimento, sabedoria, autodecisão de dizer, não, isso está errado, eu não quero fazer isso, não, isso não é assim, não, eu vou sair de casa, não, eu não aceito que você fale assim comigo. Você não tinha energia, você não tinha capacidade de ir contra aquilo que estava acontecendo. Então, um trauma é criado e aquele trauma fica ali dentro de você até você resolver, né? Algumas pessoas resolvem isso durante a própria vida delas porque elas aprenderam a revisitar esses traumas e aprenderam a dar novo significado para eles. Mas a maioria das pessoas não sabe fazer isso. E aí o que acontece? Você vai se tornando um adulto que tem problemas que você nem sabe a origem desse problema. Você de repente tem picos de irritação, picos de raiva, desestabilidade de humor, ou de repente você fica depressivo do nada, sem energia do nada. É extremamente provável que alguma coisa do seu passado, principalmente antes dos 7 anos, principalmente antes dos 12 anos, que está mal resolvida, e ficou lá esperando que você resolva. Então, se você hoje é um adulto, se hoje você tem condições de ir em busca, né, de um psicólogo, de uma psicóloga, de um hipnoterapeuta, de um programador neurolinguístico, de alguém que sabe como ressignificar o seu passado, eu aconselho fortemente que você faça isso, tá? Você vai, muito provavelmente, em pouco tempo, se sentir livre da medicação, se sentir livre daqueles elementos químicos que estavam aí apagando a sua febre, que estavam aí apagando a sua depressão, apagando a sua ansiedade, apagando aquilo de ruim que o seu corpo te dá de aviso para falar, olha, tem alguma coisa errada aqui dentro, eu preciso que você conserte. Então, isso serve para 80% dos casos. 80% das pessoas que estão sofrendo ou de ansiedade ou de depressão podem reduzir ou eliminar essa ansiedade e essa depressão com um tratamento psicológico, com um tratamento hipnoterapêutico, com um bom coach, com um bom profissional que consiga ressignificar seus pensamentos, seus sentimentos e suas memórias. Tá legal? Era isso que eu queria dizer nesse vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Fica com Deus, até mais.